Fala realeza! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um daqueles que vocês gostam bastante. Separei uma listinha com livros para indicar para vocês, mas o tema desta vez são os clássicos. Preparei uma listinha aqui com os meus clássicos favoritos que você precisa conhecer, que você precisa dar uma chance. Então, se você ainda não é um leitor de clássicos, ou mesmo se você já tentou ler, mas não gostou muito, eu tenho certeza que nessa listinha você vai encontrar algum livro perfeito para você adentrar o universo dos clássicos e se render de vez, ficando apaixonada por esse gênero que conquista cada vez mais corações por aí. E aí, realeza, tudo bem com você? Espero muito que sim. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Thaís Oliveira, do Princesas Adoradoras Oficial, e hoje eu separei uma listinha muito especial para compartilhar com vocês. Eu separei aqui alguns dos meus livros clássicos favoritos, uma listinha com 10 títulos para recomendar para vocês. Como eu disse lá na introdução, o objetivo dessa listinha é que você dê uma chance aos clássicos. Se você já tentou ler, mas não gostou muito, eu tenho certeza que alguns desses livros aqui podem te ajudar a conhecer um pouquinho mais do universo dos clássicos e espantar talvez as más impressões que você tem a respeito deste gênero. E caso você já seja um leitor de clássicos e só está aqui para receber mais algumas indicações, eu espero que algum título dessa listinha aqui seja uma novidade para você e que você dê uma chance também, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Essa listinha foi montada com bastante carinho. Aqui estão alguns dos meus livros favoritos, não só de clássicos, mas da vida também. Então eu tenho certeza que essa lista está muito especial e que você vai encontrar pelo menos um título para começar a ler, para dar uma chance aí aos clássicos, a esse universo literário que é tão maravilhoso, que é tão marcante e que agrega tanto às nossas vidas, sabe? Sabe, realeza, se você ainda não deu uma chance a esse gênero, vale muito a pena tentar, porque os clássicos têm uma qualidade incrível. Além de possuírem histórias ricas em detalhes, histórias com muita profundidade, com muita qualidade, que acabam se tornando referências para autores contemporâneos, os clássicos trazem muitas características em si que são muito especiais. É comum nos clássicos você encontrar muitos valores e princípios, inclusive valores e princípios cristãos. Então, para nós que somos cristãs, nós vamos sempre encontrar muitos valores e princípios em grande parte das histórias, em grande parte dos clássicos, porque muitos autores cristãos escreveram livros que hoje são considerados clássicos e eles colocaram muitos valores em suas obras, e inclusive alguns são considerados atualmente como ficção cristã. Além disso, nós encontramos também muitos outros elementos interessantes, sabe? Uma valorização a respeito daquilo que é belo, da natureza. Nós encontramos também uma valorização a temas que são do nosso cotidiano. E nós podemos, às vezes, ler livros que falam sobre questões do dia a dia e que são expressos de maneira tão interessante e com uma narrativa tão atraente que nós ficamos presas em questões mínimas da vida dos personagens, mas que são muito bem narradas e que nos envolvem totalmente. Além disso, os clássicos trazem sempre muitas reflexões importantes e nos levam para um outro tempo, nos oportunizando conhecer culturas diferentes, tempos diferentes, o que é muito interessante também. Então, além de aprender muito, você vai se ver envolvida em histórias com muita qualidade, com muita riqueza de detalhe, com muitas belezas e culturas diferentes também. Então, se você ainda não deu uma chance, por favor, dê, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, sem mais delongas, deixa eu apresentar essa listinha aqui para vocês. Bora conferir essa listinha então? Bora lá! O primeiro título da nossa lista é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, um dos meus livros favoritos da vida e que eu recomendo sem medo. Nesse livro, nós acompanhamos a trajetória de 4 irmãs que vivem nos Estados Unidos no período da Guerra Civil Americana, que acontece ali no século XIX. Elas veem o pai delas ir para a guerra e o livro narra esse momento dele ir para a guerra, quando elas ficam sozinhas em casa com a mãe, com a empregada da família, e depois vai narrando o período pós-guerra também. E a gente acompanha ali o final da infância, a adolescência dessas irmãs e também a vida adulta. E como cada uma delas lida com os seus sonhos, com os desejos do seu coração e com os desafios que elas vão encontrar também como jovens mulheres vivendo nos Estados Unidos durante o período do século XIX. O livro aborda vários dramas familiares, vários desafios que essa família, que a família March vai enfrentar
e também as individualidades de cada personagem, porque apesar delas serem irmãs, de terem crescido na mesma casa, com a mesma educação, assim, recebendo o mesmo amor e carinho dos pais, elas são muito diferentes. Apesar de ter semelhanças, elas são muito diferentes também. Cada uma deseja uma coisa diferente. Uma deseja muito o casamento, a Jo deseja muito se tornar uma escritora famosa. Então cada uma delas tem suas próprias características e singularidades, e a autora vai abordar um pouco de tudo isso durante o livro. Esse é um livro que trabalha essa questão dos dramas familiares, mas é um livro que traz muitos valores e princípios cristãos também, que é muito interessante a gente observar na obra, sabe? A autora explora muito o relacionamento dessas irmãs, da intimidade, a comunhão entre elas, e explora também um pouco da maternidade, da paternidade e vários outros temas interessantes da vida dessa família. É um livro que deixa o coração quentinho, mas traz várias lições importantes também e que você devora, apesar de ser um calhamaçozinho, você devora rapidamente, porque é uma história, uma narrativa muito gostosa, muito rica em detalhes e com muita riqueza nas personagens também. Inclusive, a minha personagem favorita é a Jo, a irmã que deseja se tornar escritora, e eu sou completamente apaixonada por ela, mas é impossível não se encantar pela profundidade dos outros personagens também. Então vale muito a pena ler Mulherzinha se você ainda não leu. É um excelente caminho aí para você conhecer os clássicos. Já a minha segunda indicação é o livro Anne de Green Gables, que vale muito a pena conhecer também. Talvez você já conheça a Anne da série da Netflix, né, que lançou há alguns anos atrás. E eu posso te dizer, se você já conheceu a Anne pela série, que vale muito a pena ler o livro e conhecer a Anne dos livros, porque ela é muito melhor nos livros do que na série. Aqui nós acompanhamos a história de uma menininha ruiva que é adotada por um casal de irmãos bem mais velhos, um casal que não queria adotar uma menina, eles queriam adotar um menino, mas a Anne acaba indo por engano e eles aceitam adotá-la e inseri-la na família deles. E a gente vai acompanhar um pouquinho de como é a chegada da Anne em Green Gables, né, que é a fazenda desses dois irmãos, como que ela é inserida na família e os desafios que ela vai encontrar ali, né, como que ela vai se desenvolver ali. E o mais gostoso de Anne é que ela é uma garota muito curiosa, muito inteligente, que ama literatura, que ama aprender e que, apesar de ter tido uma vida tão difícil antes, já que ela perdeu os pais quando ela era bem pequenininha e foi entregue para adoção e viveu num orfanato horrível, né, onde ela sofreu várias coisas horríveis, ela é uma garota cheia de energia, cheia de vida e que está disposta a recomeçar e a viver ali em família em Green Gables. Então é muito gostoso acompanhar a inserção dela nessa família que não estava esperando por ela e também os desafios que ela vai enfrentar ali na vida escolar, com os coleguinhas que ela vai encontrar. Apesar de ter uma pegada bem infantil, o livro vai trazendo reflexões muito interessantes, muito importantes para nós. Então não é um livro apenas para crianças, para adolescentes, mas para todas as idades. E a gente vai acompanhando a trajetória da Anne também, ela vai crescendo. O livro começa quando ela tem ali uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Mas no fim do primeiro volume a gente já tem a Anne com 16 anos. Então a gente vai acompanhando o amadurecimento dela também. E vai vendo as traquinagens que ela apronta e o processo de amadurecimento dela também. É uma narrativa muito gostosa, muito envolvente. Se você gostou da Anne da série, você vai se encantar ainda mais pela do livro, porque tem muitos aspectos que foram fiéis a ela lá na série, mas também existem muitos outros aspectos que a série traz que não são abordados no livro. Então vale muito a pena você conhecer a Anne dos livros, a Anne pensada pela Lucy Maud Montgomery. Também nessa pegada aí de livros com personagens infantis cativantes, nós temos também o livro O Jardim Secreto. Eu não tenho ele físico aqui, mas vou deixar a capa para vocês conferirem. E nele nós acompanhamos a trajetória da Mary Lennox, uma garotinha que perde os pais, eles morrem lá na Índia, e ela é enviada para a Inglaterra para viver com um tio que ela nunca viu antes. Quando ela chega na mansão do tio, ela descobre que existe na mansão um jardim secreto que está fechado há 10 anos e se torna o propósito de vida da Mary encontrar esse jardim, abrir esse jardim e descobrir tudo que tem lá dentro. A procura do jardim secreto é uma jornada que transformará a vida de Mary. Enquanto ela tenta encontrar a chave para abrir o jardim e descobrir o que tem lá dentro, ela faz várias amizades especiais e passa por vários desafios que vão transformá-la em uma criança muito melhor. É um livro muito gostoso, a história em si é muito gostosa e é muito bom acompanhar o processo de transformação dessa personagem também e dos outros personagens à volta dela, que também são muito importantes para a trama. Assim como Anne, apesar de ser um livro que tem uma pegada infantil forte, é um livro que pode ser lido por pessoas de todas as idades, porque com certeza você vai extrair lições preciosas e muitas reflexões preciosas desse livro. Eu extraí várias quando eu li e fiquei realmente impressionada e gosto muito dessa narrativa, gosto muito da história, então recomendo muito para você.
Ainda nessa pegada de livros com personagens infantis cativantes e lições preciosas, nós temos o livro O Sol é para Todos, da Harper Lee. Nesse livro, nós acompanhamos a trajetória do Atticus, um advogado branco que vive no sul dos Estados Unidos na década de 1930. O Atticus, ele vai defender um homem negro que é acusado de ter estuprado uma mulher branca. Como eles vivem ali no sul dos Estados Unidos, em uma comunidade super racista, o caso dá o que falar na região e o Atticus vai ter que trabalhar muito para tentar provar a injustiça que está sendo cometida ali e inocentar, né, o seu cliente, que é esse homem negro. O mais interessante dessa história é que ela é narrada pela Scout, a filha, ou Scout, não tenho certeza como se pronuncia, a filha do Atticus. É pelos olhos dela que a história é narrada e isso traz para nós muitas lições preciosas e importantes, porque a gente tem um olhar de uma criança inocente sobre esse caso, sobre a intolerância, sobre o racismo, sobre as desigualdades, e é muito interessante acompanhar a narrativa da Scout a respeito desse caso e das consequências que esse caso traz para sua casa, para sua família e para a família desse homem também que está sendo condenado por esse caso de estupro. É um livro muito interessante, ele é um livro mais atual, ele foi escrito no século XX, mas é um livro com muitas reflexões interessantes, muito importante e com uma trama muito envolvente também. Talvez você pense, será que vai ser legal acompanhar esse caso de intolerância, de racismo? Será que não vai ser cruel? Dói o coração em algumas partes, é muito ruim acompanhar certas injustiças que acontecem aqui, mas a trama é muito envolvente também, muito interessante e vale a pena demais devorar esse livro. Inclusive a minha irmã, que é apenas uma adolescente, leu, ficou encantada, sofreu em algumas partes também, mas gostou bastante. Então é um livro que vale aí pra você se você for adolescente, mas se você for adulto também. Já a minha quinta indicação é o livro As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. Esse é um clássico muito famoso também. Você já deve ter ouvido falar do livro ou mesmo dos filmes e vale muito a pena conhecer, seja você uma criança, um adolescente ou um adulto. Por meio das crônicas, nós vamos conhecendo Nárnia a partir da visão de algumas crianças, como Lucy, Susana, Pedro, Edmundo. Antes dessas crianças, nós temos a Polly e um outro menininho que eu esqueci o nome agora na primeira crônica. Enfim, nós vamos acompanhando as crianças conhecendo o mundo de Nárnia, conhecendo Aslan, que é ali o filho do rei de Nárnia, e a gente vai desbravando um pouco desse universo que traz muitas aventuras legais e muitas lições preciosas pra gente também. Inclusive, Nárnia é um livro com muitas referências ao cristianismo. C.S. Lewis era cristão, é um dos maiores autores cristãos do nosso tempo, e ele traz muitas relações com o cristianismo em meio à trama desse livro. Então vale a pena ler, porque você vai observar muitas coisas interessantes também que correspondem com a nossa fé. Se você é um leitor ou uma leitora que curte bons livros de romance, quero te indicar alguns clássicos que trazem boas histórias de amor. A minha primeira indicação é o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, muito famoso também, onde nós acompanhamos a trajetória de um casal improvável, onde ele é extremamente orgulhoso, ela preconceituosa, e por causa dessas características que fazem tão parte de quem eles são, eles têm muita dificuldade de viver essa história de amor, e eles vão precisar lidar com essas características para ver se esse amor sai do papel ou não, né? Se eles realmente se amam e se vale a pena lutar por esse amor. É um livro muito interessante, com uma história muito envolvente, e não é à toa que é uma das histórias de romance mais faladas por aí. É um clássico, clássico mesmo, todo mundo fala a respeito de Orgulho e Preconceito e vale muito a pena conhecer. Também da Jane Austen eu quero indicar Razão e Sensibilidade. Nesse livro nós também acompanhamos algumas boas histórias de amor. Aqui nós temos como protagonistas a Eleanor e a Marianne, duas irmãs muito diferentes, que vêm de uma família ali que está ficando pobre. O pai dela morre e a herança do pai não é deixada para elas, é deixada para um irmão mais velho. Então essas irmãs ficam desassistidas e elas precisam se casar. A Marianne é mais jovem, está louca para casar, mas a Eleanor é um pouco mais velha e ela não pensa em se casar com tanta facilidade, ela tem um pouco mais de dificuldade. E nós vamos acompanhando a trajetória dessas mulheres em busca de um casamento e como que ambas vão lidar com essa questão do amor. É um livro muito sensível, onde nós temos duas personagens muito diferentes. A Eleanor, que é pura razão, e a Marianne, que é toda sensível, toda dada à poesia, ao romance.
Então a gente vai acompanhando um pouco da trajetória dessas duas irmãs. Em ambos os livros da Jane Austen, nós acompanhamos vários dramas familiares, várias histórias amorosas, várias fofocas, porque a Jane traz muitos outros personagens e ela gosta de mostrar como que as famílias falavam uma das outras, e a gente vai conhecendo muitos personagens em meio à narrativa, além dos protagonistas. Pode ser um pouco confuso no início, mas é muito interessante, enriquece muito a história e te envolve muito também. Então, se você ainda não conhece as obras da Jane Austen, eu recomendo que você comece por esses dois. E além desses dois, tem Persuasão também, que eu não separei para indicar aqui na lista, mas vale muito a pena conferir. Inclusive tem um vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, e vale muito a pena conferir. As obras da Jane são muito interessantes. E elas têm, de início, elas podem parecer um pouco desafiadoras, porque ela traz muitas informações, muitos personagens. Ela gosta, às vezes, de utilizar nomes de personagens repetidos, né? O mesmo nome aparece em vários personagens, isso pode ser um pouco confuso no início, mas vale a pena insistir, porque é literatura de excelente qualidade, e além de boas histórias de amor, de histórias engraçadas, com humor, ela tece várias críticas à sociedade do seu tempo, e ela traz muitas lições preciosas para nós também, então vale a pena conferir. Também nessa pegada de romance com dramas familiares, eu quero indicar para você o livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Nesse livro nós acompanhamos a trajetória da Jane, acompanhando a sua infância, adolescência e fase adulta. E é um livro bem autobiográfico, onde nós acompanhamos bem a narrativa de vida dessa personagem, desde a sua infância, a época em que ela perde os pais muito cedo e passa uma parte da vida vivendo com uma tia que não a suporta. Depois ela vai para uma escola onde ela vai ser formada professora, e a gente acompanha a saída dela no início da juventude dessa escola para trabalhar na casa de um homem muito rico, o Edward, onde ela vai se ver, sabe, independente pela primeira vez, e onde ela vai ter a oportunidade de amadurecer um pouco mais e também de viver uma história de amor. É um livro muito interessante que traz muitas reflexões cristãs importantes ao longo da trama. A Jane é uma personagem muito cristã, muito fiel aos seus princípios, à moral cristã, e a gente vai vendo ela passar por vários desafios que vão colocar a sua fé à prova, mas ela vai se apegar e ser fiel à fé mais do que aos desafios e às circunstâncias. A gente vai acompanhando ao longo da trama também o amadurecimento, o crescimento dessa personagem, como ela lida com vários desafios que vão surgindo, inclusive com o amor. É um livro bem grandão, que aborda muitos temas interessantes, mas apesar de ser muito grande, ele tem quase aí 600 páginas. Talvez para você que esteja começando o mundo dos clássicos seja um pouco desafiador, mas a escrita da autora é muito envolvente, os temas que ela vai abordando são muito envolventes também, então você se vê presa ali à história e não quer largar. Eu consumi o livro rapidamente porque eu curti muito a história. Talvez não valha a pena você começar por ele agora, por ele ser muito grandão, mas vale a pena você anotar aí na sua listinha de clássicos que precisam ser lidos. Já a minha próxima indicação é o livro Norte e Sul, da Elizabeth Gaskell. Esse é um livro que se passa na Inglaterra, no período da Revolução Industrial, e nós acompanhamos a trajetória de um casal bem improvável também, assim como em Orgulho e Preconceito. Inclusive, há algumas semelhanças entre as duas obras. Assim como em Orgulho e Preconceito, nós temos personagens com características tão distintas e que vão precisar enfrentar convenções sociais e modelos pré-estabelecidos para viver o seu amor, aqui nesse livro da Elizabeth nós temos também. Aqui nós temos uma oposição clara entre um homem que veio do norte, uma região bem industrializada, e uma mulher que é do sul, né? Uma região mais aristocrática, que valoriza mais as habilidades intelectuais e culturais e a nobreza do que o trabalho manual que vem lá do norte das fábricas. E a gente tem essa mocinha do sul indo viver no norte e conhecendo esse rapaz que é do norte, e eles vão começar a se gostar, mas eles têm vários preconceitos em relação ao outro que são construídos em cada uma dessas sociedades, né? A sociedade do norte e a sociedade do sul. É muito gostoso acompanhar também o desenvolvimento desse relacionamento, desses dois personagens, e os desafios que ambos vão enfrentar. Eles vêm de mundos muito diferentes e cada um deles está enfrentando seus próprios desafios em meio aos seus próprios dramas familiares, e é muito gostoso acompanhar tudo isso. E se você quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa história com mais profundidade, tem uma resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que vale muito a pena você conferir. Lá eu trago mais alguns detalhes da obra e também a minha opinião final sobre o livro. Então, se você quiser saber mais, ficou interessado, só assistir aqui nos cards. E para finalizar a nossa listinha, eu quero indicar para você um livro que não só é considerado um clássico, mas que também é considerado um clássico da literatura cristã.
Esse foi um dos livros mais vendidos no mundo, ele perdeu apenas para a Bíblia e é um dos primeiros livros de ficção cristã que nós temos conhecimento, que é o livro O Peregrino, do John Bunyan. Nesse livro, que é uma alegoria, nós conhecemos a história de um homem chamado Cristão, que deixa sua casa, sua família, sua cidade e parte em direção à cidade celestial, em direção ao encontro com Deus, à salvação. Durante esse percurso até essa cidade, ele vai passar por inúmeros desafios e desafios que fazem alusão, sabe, a desafios que nós enfrentamos aqui nessa terra enquanto cristãos. É um livro cheio de reflexões importantes, cheio de referências bíblicas importantes e que também tem uma trama muito envolvente. Ele foi escrito lá no século 17, se eu não me engano, 1600 e alguma coisa, acredito que sim, num período provavelmente em que o John Bunyan estava preso por causa dos seus ideais cristãos, por causa da sua fé e da defesa que ele tinha de certos ideais. E esse é um livro impressionante, de muita qualidade, é uma ficção cristã muito envolvente, com uma história que nos faz refletir muito. Inclusive, é o favorito de muitos leitores de ficção cristã. Então, se você gosta de ficção cristã, se você está querendo conhecer os clássicos, vale a pena dar uma chance para esse livro, porque eu tenho certeza que ele vai te envolver muito também. Bom, essa foi a nossa listinha de hoje, espero que você tenha curtido as indicações. Se você tem algum outro livro clássico favorito, deixa aí nos comentários para me conhecer também, vamos aumentar a nossa lista. E eu espero que você tenha anotado também pelo menos uma indicação desse livro, que você tenha a oportunidade de ler e de se encantar pelos clássicos. Se você ainda não é um leitor de clássicos, eu te convido a realmente conhecer esse universo, a dar mais uma chance, se você já deu, mas ainda tem uma certa resistência, porque vale muito a pena conhecer esse gênero literário. Eu tenho certeza que você vai se ver impressionado com ele, porque como eu disse lá no início, ele tem muitas características interessantes e vale a pena ler não só para conhecer as histórias, mas para se embelezar com a escrita desses autores também, que tiveram suas obras consideradas aí atemporais e que são referências para novos escritores o tempo todo. Espero que você tenha curtido o vídeo, não esqueça de curtir, deixar seu comentário, de se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrito, tá bom? Espero que você tenha curtido passar esse tempo comigo. Muito obrigada por assistir até aqui e se você quiser comprar algum dos livros que eu indiquei nessa listinha, tem link aqui na descrição do vídeo. Toda vez que você compra pelo nosso link, você gera uma pequena comissão lá na Amazon para nós, sem que você pague nada a mais por isso. E isso abençoa demais o meu trabalho e me ajuda a permitir que o Princesas Adoradoras continue de pé aqui para abençoar e edificar a sua vida de alguma maneira, tá bom? Então, sempre que quiser comprar algo na Amazon, só usar o nosso link que tá sempre aqui na descrição. É isso, eu te vejo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Um beijo e tchau, tchau!